Caiu? Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos. Esse é o projeto BH Choro, na sua 12ª edição. Nós vamos começar esse projeto com a palestra com os nossos 3 convidados que estão aqui, o Hélio Pereira, o Assir Antão e o José Cícero. Nós vamos falar sobre a vida de músico, as dificuldades, os prazeres, como é que começou, como é que se desenvolve a vida de músico de choro. Ao fazer isso, o BH Choro está procurando trazer para o público a história e memória do choro. Porque muitas vezes as pessoas vêm, assistem um show, conhecem o músico, mas não sabem como é que aconteceu. Como é que ele chegou aqui, qual a dificuldade que ele tem e o que é necessário para que outras pessoas venham tocar choro do futuro. Então a importância dessa palestra é justamente o seguinte, é informar a todos detalhes, histórias que vão engrandecer o nosso conhecimento sobre o choro. Esse projeto ele é patrocinado pelo Instituto Cultural Vale. Nós agradecemos muito o patrocínio. Ele tem o apoio cultural do Clube do Choro de Belo Horizonte, cujo presidente é o Assir Antão, e é uma realização da Idear Produção. O BH Choro está em sua 12ª edição. A primeira foi nessa praça em 2008. Então nós estamos muito felizes para começar de novo. Estamos aí. Foi bom no passado, será bom hoje e melhor será no ano que vem, quando nós fizermos a 13ª edição. Com vocês, o mediador dessa palestra, Assir Antão. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês nesta tarde gostosa e que nós vamos contar um pouco, porque a história deles é um pouco da história do choro de Belo Horizonte, porque nós estamos aqui, vamos conversar com pessoas que já, o Hélio Pereira aqui completou ano passado 90 anos, tocando choro até hoje. O Cícero está chegando 79, chegando aos 80, né? Então, quer dizer, é muito importante ouvir o que os dois vão dizer para a gente hoje aqui à tarde. E eu gostaria de começar, pela preferência do mais velho, perguntar ao Hélio Pereira, nome, local onde nasceu, se o pai ou a mãe tocava algum instrumento, por que que ele aprendeu a tocar com algum instrumento, por que que ele aprendeu a tocar primeiro, por que que ele foi músico, como é que ele chegou a ser músico e hoje um grande músico de choro. Hélio, a plateia é sua. Boa tarde para todos. Eu sou Hélio Pereira, nasci na Pedreira Prado Lopes, onde conheci muitos músicos, muitos amigos, inclusive expedicionários, né? Tem muito tempo, né, assim? E comecei a ouvir música quando minha mãe tocava violão e cantava. Os meus irmãos também tocavam violão. E domingo que a gente podia dormir um pouco mais, a mãe acordava a gente 7 horas da manhã e falava, acorda aí que está começando a Inconfidência, o Café com Choro. Aí a gente domingo tinha que levantar cedo para escutar Café com Choro. E assim foi levando a vida, né? Pois é, Hélio. E como é que você chegou, você aprendeu a tocar violão em casa? Não, o Luiz comprou um cavaquinho, ele entrou para a prefeitura e comprou um cavaquinho, né? E quando Cavaquinho de craveira. É. Esse cavaquinho de craveira que era difícil para afinar. Exatamente. E quando ele ia para o serviço, eu pegava no cavaquinho dele e ficava beliscando ali para ver se eu aprendia alguma coisa, né? Naquela época, era muito comum as pessoas aprenderem a tocar violão, cavaquinho, com método, né? Você usava o método também? Não, nunca usei método, não. Não? Sempre dou a orelhada. Né? Na orelhada que o seu irmão fazia, você fazia também? Eu tentava fazer também. Beleza. Cícero, José Cícero Gonzaga. Gozado que eu conheci 2 acordeonistas que tiveram o nome de Gonzaga também, que tem o nome de Gonzaga. O Cícero, José Cícero Gonzaga, e o nosso Viluto também era Gonzaga. Era Gonzaga também. Cícero, você nasceu onde
o seu nome completo, o local de nascimento e como é que você chegou na sanfona. Boa tarde. Meu nome é José Cícero Gonzaga. Nasci em BH, no bairro Salgado Filho, Como é que chamava o Salgado Filho antes? Mato da Lenha. E aprendi a tocar sanfona com autodidata. Não tive escola, não tive instrutores, não tive nada. Para falar a verdade, foi um dom de Deus mesmo. Ô Cícero, uma coisa interessante que você aprendeu a tocar sanfoninha de 8 baixos, porque seu pai tinha uma sanfona de 8 baixos e Exatamente. pegar no instrumento do pai era um sacrilégio. Nossa mãe, aquele pessoa sistemático, não é? Não aceitava que ninguém usasse coisas dele e, no entanto, eu, nas oportunidades que ele estava ausente, eu pegava escondido. Seu pai trabalhava na prefeitura de Belo Horizonte, Antigo no DBO. antigo DBO. Exatamente. Tem um caso interessante que diz que você pegava na sanfoninha com, naturalmente, o beneplácito da sua mãe. Exatamente. É? Era que dava as coberturas. Era que te dava cobertura. Pode pegar na sanfona agora que o seu pai foi trabalhar. Isso. Aí um belo dia, eu já conseguia tocar asa branca. Aí meu pai chegou de surpresa, minha mãe avisou. Falou, seu pai, o subúrbio parou. O subúrbio parava no pé do Salgado Filho, ali no Mato da Lenha. Exatamente. Né? E seu pai tá chegando, guarda. Aí eu falei, ô mãe, só um pedacinho dessa música que eu vou acabar de tocar. Nesse intervalo, ele já chegou, entrou pela porta da cozinha. Minha mãe, tadinha, igual aquela esposa antiga, Ah. morria de respeito, né? Falou, ó, Geraldo, eu acabei de falar com ele. Ele falou assim, deixa ele continuar, vamos ver o que vai dar isso aí. E passou a me dar a chance de sempre, quando ele estava tocando, terminava de tocar, ele falou assim, quer pegar? Aí eu pegava, arranhava e tal. E hoje me deu esse acordeão que eu tenho até hoje. Esse acordeão que você tem foi o seu pai que te deu. Eu estava com 16 anos, 16 anos. exatamente. Quer dizer, ele ficou muito feliz porque aquele cara sistemático, ninguém podia pegar em nada dele, mas você pegou naquilo que ele mais gostava, que era a sanfona. Aquilo, meus irmãos morriam de ciúme. Falavam que eu era o filho protegido. Mas, graças a Deus, eu agradeço muito a Deus pelo esse privilégio que ele me deu de estar tocando com meus amigos aí. Hélio Pereira, você disse que a Rádio Confidência tinha um café com choro de manhã cedo e que sua mãe, no dia de domingo, o dia que vocês podiam dormir até mais tarde um pouquinho, você era obrigado a levantar cedo para ouvir o café com choro. Foi assim que você tomou conhecimento do choro? De várias maneiras, né? De várias maneiras. Antigamente, os conjuntos, porque aqui antigamente, assim, a vida nas comunidades mais pobres, a vida era muito interessante porque todo mundo tocava um instrumento, as pessoas se reuniam, né? E assim surgiram vários conjuntos regionais que foram surgindo assim. Lá também na Pedreira Prado Lopes, tinha esse pessoal que se reunia para fazer música? Tinha muita gente que tocava e cantava, né? Tinha o Álvaro Baú, que tocava violão, cantava muito. Geraldo Lampião, aquele que eu já contei a história dele, que ele é Sei. expedicionário, né? Aham. E tinha também o conjunto famoso naquela época, era o... Esqueci o nome. Você esqueceu o nome. Esqueci. Mas já tinha naquela época conjunto de choro. Eles tocavam tudo, né? Não era só choro, né? Tocava choro. Aliás, o conjunto daquela época dizia assim, eu lembro que eu era menino, falava assim, o choro vai tocar na casa de fulano. O choro era o conjunto, Era o conjunto. era o choro. O choro vai tocar hoje na festa de aniversário de ciclano. Lembrei o nome do conjunto. Era Abandonado Choro. Abandonado o choro. E nessa época não existia aquela palavra cachê. Aham. Né? Tocava-se apenas por prazer. O prazer. Eles eram convidados para tocar na minha festa, aniversário, casamento. E era uma honra É. você ser convidado Era. para tocar num aniversário, Era uma um honra. casamento. Exatamente. Né? Reservava-se um quarto da casa para o choro tocar. Isso. Não era? É.
Sem microfone. Tudo no gogó. Tudo no gogó. Né? Também era assim no Salgado Filho, Cícero? Uai, pra te falar a verdade, o meu pai, com os amigos que tinha no BBO, chamava ele para tocar um aniversário e tal. Aí falava comigo, eu falava, eu vou tocar na casa de fulano, vão comigo. Vocês já começando a conhecer o pessoal. Aí eu ia, tocava, depois passava a sanfoninha para mim, eu tocava e tal. Mas para te falar a verdade, a minha escola mesmo, quando eu saía do grupo, né? Do grupo Getúlio Vargas. Grupo escolar? Fazia o para casa, existia o programa Noites Brasileiras na Maringue Veiga. Ah, de Maringue Veiga. O Regional do Canhoto. Ali eu estava com meus 10 anos e já curti o choro. Era apaixonado com Orlando Silveira e tal. Então, eu acho que ver essa luz lá de cima e, graças a Deus, eu continuei ouvindo o choro. Qual foi o primeiro choro que você aprendeu a tocar? Saxofone porque chora. Saxofone porque chora. Exatamente. E você, Hélio Pereira? Qual a música que ficou guardada na sua memória, aquele choro que logo depois, você, violonista durante muitos anos, trombonista da Polícia Militar, músico da Polícia Militar, depois você pegou o bandolim, não é verdade? Eu peguei o bandolim porque eu vi o Ronaldo tocando aquele choro. Aguenta seu Fulgêncio. Aguenta seu Fulgêncio. E eu achei que o choro era mais fácil, aí comprei um bandolim. Mas não era mais fácil nada não. Era difícil. Tive que estudar muito para tocar ele mais ou menos, né? Pois é. Quer dizer, você o primeiro instrumento que você arranhou foi o cavaquinho. Foi o cavaquinho. Depois pegou o violão. Violão. E na Polícia Militar? Você assentou praça e foi ser músico da Polícia Militar? Eu sei que praça no 5º Batalhão, que era aqui. Era aqui, né, cara? Onde é hoje o colégio. Sei. Aí, depois que eu passei a prova da escola de recruta, meu irmão me levou para a banda, onde ele já tocava clarineta, começou a me ensinar música, e eu comecei também, depois a praticar. Em 51, eu comecei a praticar o trombone. 51? Em 51. 1951. Foi. E aí você só tocava na banda ou saiu com o trombone para... Porque naquela época, músico chegava no carnaval, todo mundo tocava, né? Carnaval, todo mundo. Era onde a gente ganhava mais dinheiro. Tinha serviço para todo mundo era no carnaval. Até quem não sabia ler música. Por exemplo, eu fiz um baile com aquele maestro Pimenta. Djalma Pimenta. Ele veio aqui procurar um trombone. Aí eles falaram com ele, não, mas o Hélio ainda não lê, não. Não, ele não toca, não, eu já tocava muito choro, sem saber ler. Então eu fui fazer esse baile lá de Réveillon. Ganhei um salário daquele baile. Fiquei louco, né? Aí comecei a atacar mesmo, estava ali. Tem que aprender mesmo. Está valendo dinheiro. Vai dar dinheiro, né? Cícero, você também foi da banda da Polícia Militar? Fui. Eu fui convidado, não, eu não sabia, aliás, não sei teoria musical. Mas o famoso João Evangelista me viu tocar num baile. Aí falou assim comigo assim, você gostaria de ser militar? E eu estava numa fase de desempregado, né? Falei, gostaria, mas eu não posso oferecer nada. Ele falou, não, eu quero você lá no meu conjunto de baile. Não precisa você ler música, não. O que você faz aí não precisa de teoria, não. E com esse incentivo, fiz os exames, tudo direitinho, entrei para a banda. Você foi tocar o que na banda? Eu tocava no conjunto de baile, eu tocava acordeon. Teclado e acordeon. E dentro da banda, eu tocava na parte de bateria, toquei prato, toquei bumbo. Mas como Deus me deu esse dom, eles tudo lendo, eu tocava tudo de ouvido. E você não aprendeu música? Não tive como. Aliás, tive oportunidade, mas não chegou a entrar na minha cabeça, não. Aí teve um oficial lá, o subtenente Timóteo, falou comigo assim, não preocupa com isso não, você não precisa disso não. O que você faz
tem muitos aqui que não E você não quis ficar na polícia por quê? Foi uma mudança de banda. O Hélio lembra, entrou um oficial do comando geral e acabou com as bandas de música. Uhum. Aí só ficou a banda do Palácio, do Bombeiro e do DI. Aí, o que ele fez? Ele selecionou os músicos, mandou para o Palácio e o resto sobrou. Aí você saiu da polícia. Aí eu saí, fiz concurso na Câmara Municipal, é onde aposentei. Beleza. Mas é aí, você disse que o primeiro choro foi pro saxofone porque chora. Isso. E lá no Mato da Lenha, de antigamente, o Salgado Filho hoje, você encontrava os músicos para tocar choro? Ó, eu tenho muito que agradecer o saudoso Mozart. Mozart foi um incentivo muito grande para mim. Ele e o Zé Barbeiro, que você Zé conhece. Barbeiro. Está lá vivo hoje, graças a Deus, morando lá no Salgado Filho. Na barbearia do Zé Barbeiro tinha pandeiro, cavaquinho, violão. E eu chegava com acordeon. Aí o Mozart ia vender doce. Eu lembro dele, vendendo doce. Aí tirava o violão também dentro do carro. Fazia a rota dele, depois ia lá para a barbearia. Aí foi... O choro era na barbearia do Zé Barbeiro. Meu maior desenvolvimento foi com eles, graças a Deus. E aí, Hélio, lá na Pedreira, o choro era onde? Onde vocês tocavam choro? Nos aniversários, né? A gente ia, levava um cavaquinho, violão, os dois instrumentos que mais usava lá. Tinha pandeiro, tamborim e a turma do gogó, né? Pois é, uma coisa muito interessante que eu gostaria de perguntar ao Hélio Pereira aqui, que é muito a propósito, porque a primeira escola de samba de Belo Horizonte nasceu na Pedreira Prado Lopes. Na Pedreira Prado Lopes, com o maestro Chuchu e Popó. Chuchu e Popó. Primeira escola de samba. Eles fizeram a primeira escola de samba que chamava Pedreira Unida. Pedreira Unida. Tinha até uma música que o maestro Hervé Cordovil, que frequentou a Pedreira Prado Lopes, e foi compadre de Chuchu, e o Hervé Cordovil fez uma música, escola de samba, de samba, de samba, escola de samba, vem descendo da pedreira, tamborim, tamborim, escola de samba. Salve Pedreira, salve o morro onde eu nasci, salve escola de samba, Pedreira Unida, a primeira que eu conheci. E foi a primeira escola de samba. Bacana. Salve Pedreira, a primeira escola de samba de Belo Horizonte surgiu na Pedreira Prado Lopes e eu conheci o Chuchu. Muito tempo, o Chuchu foi meu vizinho e contava muitas histórias. E eu, como gosto de história, já gostava de saber o que estava acontecendo. Talvez seja isso, o pessoal fala assim, você conhece muita coisa da cidade? Porque eu ouvi pessoas como o Chuchu que me contavam o que acontecia. O Chuchu tocava tamborim. O instrumento dele era tamborim. O Chuchu me contou uma história muito interessante que dizia o seguinte, que ele tinha uma integrante da escola de samba, que era a porta-bandeira. Chamava-se Ieda. Aí a Ieda ficou noiva. E aí o noivo dela falou assim, infelizmente, foi lá falar com o Chuchu, agora fiquei noivo, minha mulher não vai sair na escola de samba, não podia, escola de samba, que negócio, não sei o quê. Minha mulher não vai sair na escola de samba, não. Aí o Chuchu que falava, bem arrastado, né? Você pode proibir ela de sair na escola de samba, você vai casar com ela, não tem problema nenhum. Mas você não vai proibir de eu fazer um samba pra ela. Não, aí não, Chuchu, você pode fazer. Ele pegou o tamborim, bateu o tamborim e falou assim, Ieda, hoje está fazendo um mês, Ieda, vejo o que você me fez, Ieda, larará, o meu coração reclama, volte pra mim outra vez. Fez o samba pra ela, e aí as pessoas colocavam versos, né? Porque o samba era assim, né? O samba, chamado samba de roda, o cara punha o verso, e o cara fazia o estribilho e todo mundo colocava verso, né? Então é isso aí. É a primeira escola de samba. E você lembra dessa primeira escola de samba? Você viu essa escola de samba ensaiar? Foi, acho que 38. Eu vi essa escola de samba ensaiar. Acabava o carnaval, na outra semana, minha irmã, Nilza, já ia lá para a casa do Chuchu, onde todo domingo fazia ensaio. Fazia ensaio já? Todo domingo. Todo domingo? Todo domingo.
Aí tinha cavaquinho, violão, Tinha, né? cavaquinho, violão e a percussão, né? E a percussão, né? E ali surgiu os sambas, os chamados samba de terreiro. Exatamente. Então você foi criado numa comunidade, naquela época, que tinha não só o choro, mas tinha o samba também. Tinha o samba. São irmãos siameses, né? Isso. Né? São irmãos, né? Beleza. Cícero, lá no Salgado Filho também, vocês faziam só choro ou samba também? Tudo de Não. baile também? Não fazia. Tinha a famosa quadra do América Suburbano Ah, e a gente tocava lá. Tinha uns músicos bons, João do Clarinete, Zé do Banjo, é do banjo? né? E tinha o De Paulo, que já era o acordeonista da turma. Aham. Então, nessa turma não tive chance, não. Mas quando o Zé Barbeiro, Mozart, arrumavam um show diferente em outro lugar, eu sempre participava. Pois é. Ô Cícero, e hoje você quase que, eu não sei se é todos os dias, mas vocês tocam todos os dias. Graças a Deus. É? Graças a Deus. Segunda, segunda, quase, praticamente. Segunda aqui no Bolota, quarta-feira no Iracema, aqui também em Santa Teresa, e agora às quinta-feira, o Hélio foi até convidado nosso, aqui na Avenida Cicha Tubiana. Ah. E E domingo lá na domingo lá na Tua Pizza. tua pizza, lá no Bandeirantes. E o Hélio, você também tá tocando todo dia, Hélio? Não, eu toco só segunda-feira aí com o Cícero, né? Hã? É. E na quinta, se for continuar lá, também. Isso. E domingo você vai lá dar sempre uma canja lá no tua pizza também. Eu tenho ido lá de vez em quando. Tem ido lá, né? Pois é, mas agora uma coisa interessante, que eu acho muito interessante vocês ouvirem isso do Hélio Pereira, que o Hélio teve uma grande incentivadora na vida de músico dele. Quem foi, Hélio? Minha mãe, E que tem uma minha outra mãe pessoa. tocava muito É, e cantava também. Outra pessoa. é outra pessoa, sua esposa. E sempre falei, você vai tocar Ah, trombone. não, ela me ensinou. É. Eu fui fazer o concurso lá no Palácio das Artes. É. Aí eu peguei o programa, tinha que tocar um concerto lá, então eu comprei da Casa Manon um concerto e comecei a estudar. Mas estava difícil, muito difícil. Aí a Almecida falou, estuda devagarzinho, compasso por compasso, estuda devagar que você vai conseguir. E eu fiz assim, né? Cheguei lá, consegui enganar a banca. Né? Ô, Hélio, uma outra coisa muito interessante, você falando da sua esposa, porque ela é uma grande incentivadora que você sempre toca o trombone. Eu sei que sempre ela fala, vamos, pega no trombone aí que você não vai deixar de tocar o trombone não, né? Eu Ela falei, gosta com ela, de... eu falei com ela que eu estava um pouco cansado, acho que eu vou parar de tocar. Ela falou, não para não, não para não. Mas ela leva vantagem com isso, né? É. Porque o prazer é meu e o cachê é dela. Eu sempre passo o cachê para ela. Pois é, Cícero, você também teve sempre o incentivo do seu pai, porque seu pai comprou o grande acordeão. Esse acordeão que você tem, ele custa mais de 30 mil reais. Fala baixinho, porque senão eles roubam ele. Não, porque um dia eu fui apressar o acordeão que o Cícero tem, com o acordeão é muito caro. Né? Ele é importado. Escandalho. Escandalo, importado da Itália. Mangabinha. Tem uma passagem muito bacana. Eu fui fazer um show com a Glorinha Gadelha, esposa do Sivuca. Aí, como ele ia fazer um show e ela também, mas não juntos. Aí quando ele estava passando o arranjo para mim, que eu queria acordeão de hoje, ele olhou e falou assim, ô mineiro, onde você conseguiu? Que é raro, né? É. Acordeão é raro. Já tive várias propostas. Agora, de venda. Cícero, você teve o Orlando Silveira como seu grande ídolo do acordeão. Nossa, mãe, É? com certeza. Aquilo é um acordeonista primordial para mim. Teve o Luiz Gonzaga, teve o Sivuca, teve o próprio Dominguinhos. O Orlando Silveira foi um acordeonista, embora ele tenha tocado, ele tenha feito gravações históricas com Luiz Gonzaga e etc. Como o Luiz, ultimamente,
Ele não tocava acordeão, ele tocava no dominguinho, o pessoal que gravava com ele. É. Mas o Orlando Silveira era assim, ele era mais clássico, ele era um músico maestro. Isso, Maestro. exatamente. Ele era um maestro. Exatamente. Tocava veludado, muita técnica. E ele faleceu querendo me conhecer. É mesmo, é? É. Um amigo do Zé Carlos, que ficava muito com o Zé Carlos, ficava no Rio, trouxe uma foto dele, do Dino, e ele falando, eu estou sabendo de você. E, inclusive falaram que você parece Eu comigo. conheci o Orlando Silveira produzindo um disco do nosso querido o cantor que era nascido no Nordeste, mas foi criado no Rio de Janeiro e fez É Tarde, Já Vou Indo, Luiz Vieira. Luiz Vieira. Ele estava produzindo um disco do Luiz Vieira no estúdio da CBS. Eu cheguei lá com o Valdir Silva. E aí fui apresentado ao Orlando Silveira. Ele estava lá dirigindo o disco que estava sendo gravado do Orlando, do nosso querido Luiz Vieira. Hélio Pereira, por que você foi tocar bandolim, Hélio? Eu vi o Ronaldo tocar bandolim, É. aquele choro que eu lhes falei, Aguenta Seu Fulgêncio. É. Fui lá no Realengo e comprei um bandolim. Você foi no Rio de Janeiro comprar Fui lá no bandolim? Realengo. Não, porque aqui não tinha instrumento Não tinha bom, instrumento não. bom. Não tinha. É. Fui lá no Realengo e escolhi um bandolim lá, do Antônio Tavares. Pois é, você tocou muito com Lilico, o Luiz Zacarias. Aliás, amanhã no programa eu estou tocando uma música Santinha, estou tocando com ele. Estou lembrando dele, Luiz Zacarias. Foi um grande bandolinista que foi um pouco de escola para você também. Pois sim, inclusive ele me arranjou muitas partituras de choro. E eu também copiei algumas, porque eu já sabia escrever música. Aí eu fiz meu repertório desse jeito. Agora, que esse negócio aí de músico de choro que tem que ler o cachorrinho? O que é o cachorrinho? Acho que é o sustenido, né? Aquele sinal que bota no princípio da pauta. Teve um músico que falou assim, né? Não, todo mundo vai ter que ler o cachorrinho. Foi o Trisquei, não? Todo mundo vai ter que ler o Tem que ler cachorrinho. o cachorrinho. O Hélio Pereira, se vier, vai ter que ler o cachorrinho. Vai ter que ler. Aí, o Dudu Braga, que é um grande cavaquinista, grande músico, e que escreve muito choro bonito, fez Nesse Mato Tem Cachorro. Fez um choro. Nesse Mato Tem Cachorro. Lembrando esse caso do Trisquet, dizia que os músicos, até o Hélio Pereira vai ter que ler o cachorrinho. Tem que ler. Gente, vocês querem fazer alguma pergunta ao Cícero ou ao nosso querido Hélio Pereira? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não tem problema. Acho que estão satisfeitos, né? Não, eu quero falar do Cícero, Ah, grande amigo meu. Tanto que eu falo que ele é o meu espala. O Cícero ele não trazia choro por aí, como ele toca hoje, não. Mas acontece que eu tocava lá no Sarau Brasileiro, e teve um dia lá que a flauta do flautista quebrou e falou, não vou poder fazer esse programa não. Aí eu chamei, eu falei, o Geraldinho, falei, pode deixar comigo. Aí eu convidei o Cícero. A partir desse dia, ele nunca mais saiu do choro. E uma A gente coi- está sempre junto. Uma coisa interessante, eu conheci o Cícero, é histórico isso, porque eu fazia um programa na Rádio Jornal de Minas, de manhã cedo, chamado Pagodinho Matinal. Ninguém falava em pagode, eu já fazia um programa chamado Pagodinho Matinal. Começava de 6 às 9 da manhã, todos os dias. E o Cícero um dia apareceu lá, e foi uma época que teve o Festival Nacional do Choro, promovido pela Bandeirantes. E veio uma música de acordeon com Sivuca, que é o choro muito bonito. Músicos e Poetas. Músicos e Poetas. E eu tocava o Músicos e Poetas e tinha lá uma obra perto da rádio. A rádio era lá na 040, lá num bairro chamado Eldoradinho, que fica ali agarrado à Água Branca, já às margens da rodovia 040, ali perto daqueles motéis ali, Holiday ali e tal, etc. Aí o Cícero chegou lá, um caminhoneiro, né, dirigindo um caminhão, e ele ouvia a música, e ele entrou na rádio, e ouvia a música, e mexia assim e tal, não sei o quê,
Eu falei, você toca acordeon? Eu falei, toco. Então, eu vou fazer uma roda de choro em Contagem, na feira lá da Praça da Glória, no Eldorado, domingo. Você quer ir? Quero. Eu juntei, fiz um junta, pulando, ciclando. Foi o nosso querido, foi o Pedrão, um surdo, Pedrão, o tio dele, Nelson no Caixotão, que não sabia música também não, tocava por ouvido, o Caixotão. Aí reunimos todo mundo, Trisquei, o Perácio, Luizinho, né? E aí foi assim que eu conheci o Cícero. Aí fizemos uma roda de choro nunca vista, maravilhosa, né? A partir daí o Cícero nunca mais saiu do nosso radar também não. É Né? um privilégio. Pô, graças a Deus. É um privilégio. Isso foi no ano de 1976 que nós nos conhecemos. Exatamente. E foi a partir desse dia nós nunca mais deixamos de estar juntos. Né? Graças a Deus. Isso aí. E nós tocamos também lá nos Tigres de Lagoa Santa. Ah, Eu tocava trombone e o Cícero tocava teclado. é mesmo, é? Ele tocava É? teclado. Os Tigres de Lagoa Santa. Os Tigres. É. Beleza. Gente, agora vamos nos preparar para o primeiro show de hoje, né? O Paulo está dizendo que nós temos que conversar mais aqui ainda. Então, vamos conversar mais. O Hélio Pereira. Eu conheço muito a vida do Hélio Pereira, né? Sei da vida dele. Ele hoje é um oficial reformado da Polícia Militar. Você quer ver quantos anos reformado da Polícia Militar, Hélio? Fala no microfone. 41. 41? 41 de aposentado. 41 anos de Já. aposentado. Então, antigamente Depois das que eu aposentei, ainda toquei 17 anos na Sinfônica na Sinfônica do Palácio das Artes. Pois é, mas uma coisa interessante de lembrar é o seguinte, que antigamente tinha era tritenário, como é que é, tinha que a pessoa que era reformado, depois de 30 anos de reformado, recebia o 30. E você chegou a receber? Fala no microfone. A gente sempre teve, a partir da época que eu atuei lá, na aposentadoria você ganharia um posto imediato. Aham. É. Tanto que eu era suboficial e fui segundo tenente com merecimento. Beleza. É, Beleza. 30 anos. Ô Hélio, e você chegou na polícia como praça mesmo? Isso Que ano? em 49. 49? Eu tinha um ano de 49. nascido. É. 49. Você tinha quantos anos nessa época? 16. 16 anos. É. Você sentou praça com 16 anos? 16 Podia anos. naquela época? Podia. É? Podia. Pois é, hoje quando a gente fala assim que o garoto não pode trabalhar muito cedo, né? Naquela época todo mundo trabalhava cedo, né? Todo mundo. Né? Você, com 16 anos você foi praça da Polícia Militar. Foi. É? Exatamente. E recebia o dinheiro? É muito pouquinho, né? Era pouquinho, né? Era o salário mínimo. Só andava a pé. Só andava a Só pé? a pé. Você morava na Pedreira e vinha aqui no quartel E a pé? a pé. Saía lá? Ida e volta. Ida e volta? Ida e volta. Você Eu queria contou- falar um pouco sobre a Pedreira. Aham, a Pedreira, vamos Pedreira falar. da minha época, da Aham. minha infância, todo mundo conhecia todo mundo. Ali era uma maravilha, parecia que era uma grande família, Sei. sabe? Eu tive lá grandes amigos, inclusive 2 expedicionários que foram para a Itália, né, lutaram lá, voltaram, graças a Deus. Pois é, ô Hélio, é bom lembrar que a Pedreira Prado Lopes surgiu que quando a cidade de Belo Horizonte foi construída, começou a construção da cidade, precisava de pedra. O primeiro local onde foram buscar pedra para calçar Belo Horizonte, para fazer os paralelepípedos, para a pedra para fazer os palácios, etc., as secretarias, tudo saiu de onde estava a Pedreira Prado Lopes. Exatamente. E a Pedreira ela municiava lá o Belo Horizonte com lavadeira, cozinheira, com pedreiro, com pintor, todo tipo de operário saiu da Pedreira para ajudar a criar Belo Horizonte. né? É verdade. E Inclusive, tem um caso meu, pode contar? pode contar. O meu cunhado Euclides trabalhava no departamento de parques e jardins. E ele ficou encarregado de botar peixe no parque municipal. Peixe. É. Ah, Aí nós arranjávamos uma lata de 20
nós ia pegar aquelas piabinhas lá atrás da fábrica da Renascença Sei. e levava lá pro parque, né? É lógico que aqueles maiorzinhos a gente levava para casa para comer. Aham. Mas aqueles pequenos dinheiros, levava tudo, quer dizer, eu ajudei a construir Belo Horizonte. Você ajudou Ué. a colocar peixe nas lagoas do Parque Municipal. Exatamente. Ô Hélio, você chegou a conhecer a lagoa que deu o nome de Lagoinha? Não, né? Não. É. Eu sou Amâncio Moreira, que você conheceu, que era grande chorão, né? Sou Amâncio, ele era de Nova Lima e ele veio morar em Belo Horizonte para trabalhar na pedreira, né? Trabalhar na pedreira naquela época, quebrando pedra na marreta. Era na marreta que se quebrava a pedra, né? O Chuchu trabalhou na pedreira, quebrando pedra, né? E aí, é claro que os operários trabalhavam ali e passaram a habitar o próprio lugar, não é? Não? E assim criou-se a comunidade da pedreira Pedreira Prado Lopes. Prado Lopes, né? Que era um engenheiro. Prado Lopes. Engenheiro da Prado Lopes que formou a igreja, a pedreira lá. Né? A pedreira, né? É. Depois o bairro ganhou um conjunto de prédios do Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Industriários, que era o IAPI. Aquela Era? turma ali, aquela área onde tem os prédios do IAPI, É, ali da Antônio Carlos para cima, tudo era PPL. era pedreira. Era. E ali no meio é que foi feita a escola de samba, Pedreira Unida. Ali, justamente ali. Exatamente. E o povo que saiu dali foi tudo para o Mato da Lenha. É. Tudo para o Mato da Lenha. Ah, porque o Mato da Lenha surgiu através tinha uma vila lá chamada Vila Velha, mas o Mato da Lenha surgiu, o bairro Salgado Filho, com um conjunto habitacional, não é isso, Cícero? É? Lá no microfone. Isso. Conjunto habitacional. As casas eram mais ou menos iguais àquelas que foram construídas lá no bairro São Paulo, bairro São Paulo, e também lá ali no JK. JK era o mesmo tipo de casa, o mesmo estilo de casa. Lá no bairro São Paulo, chamava-se Matadouro. Matadouro, E cá Matalenha. É Matadouro. Matalenha. Aliás, é uma coisa interessante, a pedreira foi muito importante na cultura de Belo Horizonte, do samba, principalmente, que eu falei aqui, da primeira escola de samba que surgiu lá. Interessante que o Rômulo Paes fez uma música quando surgiu a nossa primeira escola de samba. A música foi gravada na década de 40 pela nossa querida Dalva de Oliveira, que é o Sebastiana da Silva, que é uma história de uma cabrocha, que falava cabrocha, hoje fala mulata. Era uma cabrocha da pedreira Prado Lopes. Morava lá no casebre, bem no alto da pedreira, Sebastiana da Silva, com a profissão de copeira. Um dia foi convidada pelo maioral do lugar, era o Chuchu, para ser porta-estandarte, mexer com suas cadeiras, fazer que vai, mas não vai, sapatear e cantar. Como é que é o resto? Sebastiana da Silva não negou a sua raça, saiu com a escola de samba e conquistou uma taça. Achou que era uma glória quando... Cheio de dengo ficou. Quando o nosso matutino, é o Estado de Minas, seu retrato publicou, né? Mas Sebastiana da Silva pecou como qualquer... ficou crente de si, né? Deixou o barracão por um bagalô, né? Moreno de praia pelo seu moreno de maioral. praia por seu maioral, né? Vestiu o Vestiu o bolero, deixou o organdi. Deixou o Gandhi, né? E é a mesma história de Conceição, que mais tarde o Dunga e o Jair Amorim fizeram. Conceição, me lembro muito bem, vivia no morro, né? Saiu, né, para a cidade e tal. O Cícero, você falou aí que tocou aqui com a Glorinha Gadelha, em Belo Horizonte, e você já tocou com muitos músicos, né? Tem um intercâmbio que vocês fizeram durante esse tempo todo, muito grande. Eu tive o privilégio de acompanhei a Melinha, Tânia Alves, o próprio famoso Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves. Carlos José. Carlos José. E muitos
Ô Cícero, e você reconhece que dos tempos para cá, com o Clube do Choro, com o BH Choro, né, esse intercâmbio ficou maior porque nós passamos a receber músicos de outras paragens que vêm aqui tocar junto com vocês? Com certeza. E eu até sinto, assim, já repeti várias vezes, um privilégio muito grande, porque um dos convidados dessa Semana do Choro, que é o pistonista... Nosso grande figura que é Silvério Silvério Pontes, Pontes. acompanhante. Ele e o Zé da Velha me elogiaram muito, inclusive uma feijoada na casa do Paulo. É verdade. Me elogiaram muito. De um pouco apaixonado, de um pouco apaixonado. Exatamente. E a vida de músico tem os momentos bons, momentos ruins. Em 2005 eu fiquei inabilitado para tocar, porque tive o AVC, né? E tive a ajuda muito do Geraldinho Varenga, Gilvan Miguez, um amigo meu que toca sertanejo. Nunca me abandonaram. Sempre eu, naquela dificuldade para tocar, eles me levavam para o show. O Gilvan Miguez falou comigo, não, sua fisioterapia vai ser conosco. Você não vai tocar, mas você tem sua pessoa. Importante para nós é sua pessoa. E isso tudo eu agradeço a Deus. E você tocou, foi tocando e foi melhorando. E fui melhorando. Ah, Não tem mais aquele, o Hélio lembra, não tem mais aquilo antes do AVC, aquela facilidade de execução, mas não posso me queixar, não. graças a Deus, você tocou Graças muito a bem. Deus. Ô Hélio, você teve uma oportunidade também maravilhosa que você tocou algumas vezes com um amigo de Holanda, que hoje é a maior referência do bandolim do Brasil. Nós fizemos um programa junto lá no Palácio das Artes. Né? Isso. Foi uma comemoração do aniversário do Clube do Choro no Palácio das Artes. Foi eu, o Hamilton de Holanda e o Ian. Aquele Ian menino de Brasília, né? Cury, que hoje ele tá já rapaz, né? Já. Ele era menino. Ele era menino naquela época. Nessa época, né? Eram as 3 gerações do choro. Isso. Um garoto, o mais velho e o que estava fazendo grande sucesso no Brasil inteiro, no mundo inteiro, que é o Hamilton de Holanda, Hamilton né? de Holanda. E vocês chegaram a tocar aqui nesse palco aqui também, no Dia Nacional do Choro, que nós fizemos aqui, né? Então você também, Hélio, durante esses tempos todos aí, essa interligação, esse intercâmbio, você tem participado muito disso, né? Eu participei de muito grupo de choro, né? Eu toquei com o Gilvan Miguez, com o Cícero, toquei com o Valdir Silva muito tempo. Valdir Silva, você tocou muitos anos com o Valdir Silva? Muitos anos com o Valdir Silva. Muitos anos, né? Muito tempo. Era um grupo formado por você, Chiquinho do violão. O Valdir, o Rocha no clarinete, Zazá no pandeiro. Zazá no pandeiro. Mais tarde teve o Pedrão. O Pedrão no surdo. Pedrão no surdo, né? E não podia, Zazá e Pedrão não podiam tocar junto. Eles bebiam juntos também. Toquei na Autêntica Jazz Band. Foi. Jazz tradicional. Você tocou num jazz band também da Cecília Cecília Barreto? Ali já é Nova Dixie Band. Eu lembro que você tocou lá. Gravei um programa Estado da Música, eu gravei com vocês. Na casa daquele cara que era o único cara que contratava o Roberto Carlos aqui, o Roberto de Deus, né? Isso. Na casa dele, na Pampulha. Foi. Nós estivemos lá. E você estava lá todo Eu assisti, ué. Você assistiu? Assisti. Uma maravilha, né? Eu comentei com o Hélio. Ô Hélio, você tocou na Sinfônica do Estado, mas na Sinfônica da Polícia Militar você não chegou A a tocar, Sinfônica não? da PM, aconteceu que na minha promoção me classificaram lá em Diamantina. Sei. Faltava 2 anos para me aposentar. Aí eu combinei com o meu chefe lá, ele deu um jeito lá e fez um documento lá, falando que precisava de mim lá na Sinfônica da PM. Então me levaram para a Sinfônica e lá eu fiquei 2 anos até aposentar. Você ficou na Sinfônica, mas lotado lá em Diamantina. Tanto que o Paulinho falou assim, depois que a gente encontrou, ele falou, eu estou te esperando em Diamantina até hoje. Na época podia, né? E hoje, Hélio, as bandas da Polícia Militar, elas foram muito importantes
para a cultura musical da cidade, porque ela nos deu muitos músicos, né? Muitos maestros. Dolarino, Foi. por exemplo, né? Dolarino, Moacir. Moacir Pereira. Nós fizemos muita retreta nesse coreto aqui, ó. Escoreto aqui. É. Todo mês a gente ensaiava o repertório e vinha tocar aí. Quer dizer, hoje praticamente nós não temos mais Hoje não tem mais as retreta. retretas, né? Não Aliás, tem. a última retreta que eu vi foi o projeto lá que nós fizemos lá na cidade de Mariana, que as bandas tocavam, são 11 bandas tocaram, né? Fazendo retreta. Foi chique né? lá, viu? Foi chique, né? Foi. Com muitas meninas tocando instrumento musical, né? E antes nós tínhamos, né, Cícero? Salgado Filho tinha banda, Seu Bom Jesus tinha banda, Lagoinha tinha banda ali, a Igreja Nossa Senhora da Conceição. As igrejas todas tinham bandas, né? Seu Manezinho, né? A Lagoinha. Lagoinha, né? Agora o Seu Manezinho. E todos os bairros tinham a sua banda de música. E tinha escola de música, né? Normalmente, o maestro da escola da banda, ele dava aula de música para os meninos. Aí você começava o sax short, era o primeiro instrumentinho que as crianças tocavam, né? Depois pistão, sax, clarinete, não é verdade? E assim formaram-se muitos músicos, né? Tuba. Trombone, tuba. Trombone e tuba, né? Bombardino. Bombardino, né? Bombardino. Sax alto, sax tenor, sax barítono. Tudo se aprendia nas bandas dos Clarineta, bairros, né? requinta, flauta. Nas bandas dos bairros, né? Lá, a Pedreira, você tinha a banda ou da Igreja Igreja Nossa Senhora da Conceição. E da Igreja Seu Bom Jesus também. É. Tinha a Sr. Geraldo. O Geraldo era o maestro lá da Igreja Seu Bom Jesus. Exatamente. Ele morreu, acabou a banda. E lá no Salgado Filho, tinha banda também, Cícero? Tinha o próprio João da Carnete, um dos incentivadores, né? Para montar a banda. E nessa época que você está falando, quem ia muito lá tocar para a gente incentivar, mas eram os meninos do onde hoje é o 5º Batalhão. Sei. Aqueles meninos. Os meninos Instituto João Pinheiro. do Instituto João Pinheiro. Isso. Né? Aliás, o Instituto João Pinheiro deu muitos músicos para a PM. Isso. Para o bombeiro, principalmente. Bombeiro também. É. Né? Porque aqui nós tínhamos as bandas famosas, a banda do 5º, a banda do 1º Batalhão, que é ali na Batalhão de Guarda. Batalhão de Guardas, né? Tinha a banda do DI, né? Do Departamento de Instrução, que hoje é Academia de Polícia. Lá não tinha banda, não. Não? Não, aquela banda foi criada em 54. Sei. Foi quando eu fui para lá. Aí você foi para lá, saiu daqui do 5º, Saiu do 5º para ir para lá. era mais perto então para Pedreira, para chegar da Pedreira lá era mais perto, né? Não, a distância era aquela mesma, né? É a mesma? Só que era perto, do mesmo jeito, né? Ô Cícero, e você chegou a tocar na banda lá do Salgado Filho também? Não, né? Não. Não, né? Não. Mas Salgado Filho era como Nova Esperança, tinha banda, tinha congado, tinha Folia de Reis, tinha seresta, Tudo. o sertanejo. E, aliás, falando em música sertaneja, você hoje toca muito com o sertanejo em Minas Gerais toda. Eu tive mais um privilégio de toquei 4 anos com o Vitor e Léo, né? E fiz várias gravações aí. Outro dia você passou no Estado da Música, Nonato e Noel. Nonato e Noel. Gravei com eles. É verdade. Jaime Juarez. Jaime Juarez. Grande figura, o Jaime Juarez. Mostrei um programa deles, né? É a dupla que eu achava que ia ser e que não foi, né? Isso. O poeta Carlos Cunha aqui, se estava lembrando de você, o Nelson Gonçalves, no Iate Tênis Clube. Isso. Minha mãe estava lá assistindo com o Juscelino Kubitschek. Exatamente. Né? Você tocou para o presidente Juscelino? Participei de algum show, mas só por causa daquele menino que tocava acordeão com ele. Eu sei que morava no Prado. E que hein? Genaro Cruz. Genaro Cruz. Genaro fala como isso, hein? Ele foi contratado como acordeonista da Rádio Confidência. Teve que se criar um outro regional do Genaro Cruz, porque o Juscelino exigiu que ele fosse da Rádio Confidência. Né? Na realidade, depois trabalhou nos Correios, né? Foi aposentado nos Correios. Né? Genaro Cruz. E que tem muitas fotos do Genaro com o Juscelino. Né? Ele era o acordeonista preferido do Juscelino. Né?
grande Genaro Cruz. Você conheceu com o Genaro também, né? Nós viajamos muito com o Genaro também. E o Juscelino, quando estava fazendo campanha para presidente, ele foi fazer campanha lá em Mangueira. Ele estava lá dançando com a Gigi. Gigi era uma mulher bonita que tinha lá. Lá em Mangueira. E ele dançando com ela, né? Fazendo campanha política. O Juscelino tem, até essa senhora já morreu, o maior mérito da vida dela, tinha um retrato, ela dançando com o JK no bairro Aparecido. Ele era prefeito de Belo Horizonte. E ele dançou com ela, ele todo sorrindo, tal, alegre, feliz, dançando com ela. E ela, essa foto, né? Naquela época, foto, né? Um fotógrafo era uma coisa difícil, né? Não, irmão? Antigamente, você para tirar uma foto, eu lembro que na minha casa, por exemplo, meu pai, né, quando o menino ficava com 3, 4, 5 meses, aí levavam uma foto para tirar uma foto, né? Para guardar. Porque não é como de hoje, que todo mundo tira uma foto aí à vontade. Hoje, né? Uma fotografia era coisa difícil de ter, né? Não é verdade? Exatamente. E essa mulher guardou essa foto, ela com o JK, dançando. JK, você, Hélio, naturalmente chegou a lembrar do JK, prefeito de Belo Horizonte. Sim. Você lembra quando fizeram o corte da pedreira para passar o bonde? Eu não lembro. Você não lembra, não? Eu moro ali pertinho, eu não lembro. Por quê? Porque eu sei que fizeram o corte. eles tiveram que cortar a pedreira, para fazer o corte, onde passar o bonde. O bonde é interessante, gente. A gente lembrar o seguinte: aqui, o bairro de Santa Teresa, praticamente a cidade, não é dizer que terminava aqui, mas aqui tinha uma linha de bonde. Tinha uma linha de bonde na Gameleira, que é lá perto do Parque de Exposição. Tinha uma linha de bonde, que ia lá quase perto, na Pampulha. Outra que ia na Cachoeirinha, outra que ia no Renascença, outra que ia no Padre Eustáquio, outra que ia no Seu Bom Jesus, né? Então, a cidade era servida de bonde. Todas as regiões da cidade tinha bonde, né? O pessoal do Salgado Filho, segundo eu me informaram, tinha um sujeito que tinha um caminhão que alugava o caminhão para levar o pessoal no bonde, no ponto do bonde. Lá na rua Monte Simplon. O bonde saiu de lá. O pessoal vinha do Salgado Filho de caminhão. Para pegar o bonde na Monte Simplon. Exatamente. Porque a cidade era servida de transporte de massa. Isso. Não é verdade? Então todo lugar tinha um bonde, tinha bonde por toda a cidade. Santa Efigênia era um privilégio, o bonde de Santa Efigênia era fechado. Era o bonde fechado, né, Hélio? E vocês não pagavam bonde, não? Soldado da polícia não pagava bonde, não? Não, tinha duas vagas para andar fardado atrás do bonde, né? Em pé lá atrás. Duas vagas. Mas tinha aquelas turmas mais despertas, pegava o bonde antes e não saía, né? Pegava antes de chegar no final e já ficava nele. Então, você não achava vaga. O negócio era a pé mesmo. O negócio era a pé, né? Era a pé. É isso aí. O bonde de Pampulha, na Pampulha tinha muito peixe e era proibido pescar. Só liberava a pesca lá na Semana Santa, na sexta-feira. Né? Era assim, é? É. Mas na quinta-feira o bonde já ia lotado de negro com suas varinhas para pegar peixe. E todo mundo pegava, viu? Tinha peixe demais. Beleza, né? E a lagoa era limpa, né, Hélio? Limpa. Naquela época, o espelho d'água estava em toda a extensão da lagoa. Exatamente. Inclusive ali onde hoje, que você vê mato ali perto do Jardim Zoológico, tudo era água, né? Ô Hélio, você hoje elegeria um choro preferido seu? Você depois passou a ser um estudioso de Jacó também, que foi a nossa grande referência. É difícil você eleger um choro, porque são tantos, né? E todos muito agradáveis. Pois é. Tem aquele choro que ele é mais, vamos dizer, é mais chorado, né? Ele é mais lento, né? Como tem o choro que é mais ligeiro, não é verdade? Né? Mas você gosta de todos eles e não se arriscaria a dizer qual o choro que você mais gosta de tocar? Não, por exemplo, o Nenê, esse que a gente vai tocar aqui na segunda-feira. Sei. Um choro muito bonito, lento, harmonioso. Uma maravilha de choro. Você, Cícero? Nazaré.
Para te falar a verdade, eu gosto de todos. Mas o Cícero, eu sempre falo assim, pega aí Simplicidade. Você sempre gostou de tocar o Simplicidade. Muito. Né? Por causa do Mozart. Por causa do Mozart? É. É? Aham. Então é um choro assim que te marcou muito, né? Muito. Um choro de Simplicidade. Deixa eu ver se tem uma sugestão aqui. Irmão, eu não cheguei a... Tá aqui, tá parecendo aquela... Os jovens hoje, o Hélio, hoje a gente está vendo uma moçada nova no choro, né? Isso, você fica feliz de ver esse pessoal todo hoje no choro, e todo mundo sabendo música. Uma vez eu dei ideia para a turma lá, para a gente ir lá no Parque Municipal num domingo e tocar para aquelas crianças que vão para lá brincar. As meninas aprenderam o que é o choro. Maravilha. Não gostaram. Mas a minha ideia não valeu, não. Não, mas é interessante que hoje nós estamos encontrando uma turma nova do choro aqui, muito grande, né, Cícero? Muito. Eu fico muito feliz. O Arthurzinho, por exemplo. O Arthurzinho tem 30 e poucos anos, sabe música do Choro, Arco da Velha. Choro, né? Choro. E ele prestigia muito o mais velho. Ele fala que nós somos o baluarte do choro. E no seu aniversário vocês estavam lá juntos, né? Muito. Foi bom lá, inclusive, Foi né? na história, vamos. Foi na história aquele dia lá, né? Ô, Hélio, a gente falando aqui dessa moçada nova, desse pessoal que está fazendo choro aí, você hoje destaca algum deles assim? Você destaca assim? O Marcelo Girão. Marcelo Girão. Como toca? Marcelo Girão. O Marcelo toca. Ele toca um bandolim que eu fico babando de ver ele tocar. Ele pega no teclado e toca o Deon de Nazaré, que é muito difícil. Toca sax. Toca flauta. Toca violão. Aquele menino é um gênio. Aliás, o Marcelo Girão, ele é tão importante para a música aqui de Minas Gerais. Ele gravou um CD, ele fez tudo. Ele fez violão, cavaquinho, pandeiro, flauta, sax, bandolim. Só ele. Só ele. é o músico do instrumento, de todos os instrumentos, né? Marcelo Girão. E outro, ele toca acordeon bem pra danar Acordeon também, é. Toca acordeon. Acordeon também. Aliás, eu estava esquecendo aqui que ele é acordeonista também. Né? Aliás, ele esteve aqui nesse palco no ano passado, na Semana Nacional do Choro, no Dia Nacional, tocando acordeon. Que você não veio. Você não veio para... Ele, no Dia Nacional do Choro, nós elegemos o acordeon para ser homenageado e ele preferiu pescar. Foi pescar. Acho que tem, não, porque nós pagamos todo mês a pescaria para você sair daqui e ir lá para Pantanal e depois pesca o peixe lá e tem que jogar ele dentro d'água outra vez só por prazer. Mas a pescaria é o meu incentivo, sabia? É o meu estímulo. É o seu estímulo, né? É isso aí. Beleza. Ô Paulo, vamos no... Pois é, o Paulo está sugerindo aqui, eu perguntar a vocês aqui, uma pergunta que vai servir para os dois. Qual o fato mais marcante na sua carreira, Cícero, de acordeonista? O mais marcante foi eu tocar no ala lá na Santa Casa. Aquelas pessoas que estavam bem inabilitadas e tal, parece que foi uma força para eles. Aliás, um dia nós fizemos um show na Santa Casa, lembra? Então, parece que ali foi um remédio salvador. E muitas, igual a enfermeira falou, que tinha paciente lá que nem sorria. E chegou a bater palma, ria, um chorava, né? A coisa que me marca. Pois é, agora me fala uma coisa. Você também, Hélio, qual a música que te marcou, qual o show que te marcou, o que te marcou na música? Foi tocar Sherazade com o maestro Eliazar de Carvalho, lá na Orquestra Sinfônica do Palácio das Artes. Me marcou muito, adorei tocar aquela música com o maestro. Então são momentos marcantes na vida de vocês.
Ô Cícero, vou fazer uma pergunta aqui, que eu lembro que nós perdemos um músico lá na década de 70, e até eu recuperei uma gravação que eu fiz com ele na Rádio Tatiaia, que foi o Nicodemos, o Nico da flauta. E todos nós fomos no sepultamento dele, e talvez foi o único sepultamento que eu tinha visto de um chorão, que todos os músicos compareceram tocando, chorando e chorando. Foi o último que eu participei. É? Não tive coragem mais. Você lembra do Paulão, do trombone? Quem? Paulão. Paulão, lembro. Quando o Paulo morreu, o que tinha de trombone lá no cemitério do Bonfim era um disparate. Tinha uns Vocês 40, todos trocaram? Tinha uns 40 trombonistas lá. Vocês trocaram, então vocês fizeram trombominas lá, o trombonias lá. É? Mas foi maravilhoso ver aquela recepção, né? Eles tocando para ele. Pois é, e é uma coisa assim que hoje, talvez, se fosse nessa época de hoje, alguém teria gravado, né? Alguém teria gravado, teria um documento, né? Maravilhoso, que só ficou mesmo na memória das pessoas que participaram, né? É isso aí. Vamos fazer agora, Paulinho? Eu acho o seguinte, tá pingando um pouco aqui na moçada aqui, e a turma aqui pode constipar, né? Então, nós vamos antecipar um pouco, mas eu só gostaria que eles comentassem a última coisa, é o seguinte, com a quantidade de músicos jovens que nós temos hoje no choro em Belo Horizonte, falando especificamente do choro, muita vocação, muita gente nova, e não necessariamente gente excepcional, mas entusiasmado, interessado, que vão progredir, que vão desenvolver, e que eu acho que vocês acreditam que vocês vão entregar o bastão, uma hora, tem que parar mesmo, então eu acho que vão ficar em boas mãos. É isso que eu gostaria que vocês comentassem sobre a expectativa que nós temos com essa geração de chorões. E com isso, em seguida, nós vamos interromper. Nós temos às 18 horas, nós temos o grupo do Choro de Santos. Então nós vamos ter um intervalo aí de uma meia hora entre a saída dos nossos palestrantes aqui, desse bate-papo agradável, para depois começar o grupo do Choro de Santos. Então, por favor, apesar do chuvisco aí, aguardem mais um pouquinho que vai valer a pena assistir o grupo Santos. Então, comenta, por favor. Esse chuvisco é só mesmo, Paulo, para o frio chegar, porque até agora o frio não chegou. Ô Paulo, esses meninos novos que estão vindo, eu sou um dos que recebo de braços abertos e torço porque eles sejam felizes igual fui. Graças a Deus. Eu também acho importante, né? Que essas crianças, rapazes mais jovens, que praticam choro, né? Porque de uma turma tem que substituir as outras, né? É verdade. Bacana. Gente, então, daqui a pouquinho, o Clube do Choro de Santos estará conosco aqui nesse palco, no BH Choro. Muito obrigado a vocês, obrigado ao Cícero, obrigado ao Hélio Pereira. Agradecer a todos, principalmente a essa turma aqui, valiosa, que colaborou. Então, eu gostaria de agradecer a todo mundo que participou aqui dessa nosso encontro. É a primeira vez que nós fazemos isso. O BH Choro também está abrindo uma oportunidade diferente. Além da gente tocar, além de termos o espetáculo no palco, nós temos também essa palestra, esse bate-papo, essa forma de ficar um pouco mais íntimo do músico, de ficar mais próximo, entender as dificuldades. Nós devemos, na próxima, ter o Zé Carlos, o Chorão, que está ali, nosso outro decano, né? Que vamos trazê-lo aqui para falar também sobre... Então agradeço a todos, espero que nós vamos ter palestra todos os dias. Cada dia o tema é diferente e vamos abrir mais esse espaço para o músico, porque o músico também precisa se manifestar. O músico não pode ficar restrito a chegar, tocar, receber o cachê e ir embora. O músico tem que dar um recado, explicar o papel dele na sociedade
o que ele espera, o que ele sofreu e como é que nós vamos ir para frente. Agradeço a todos.